Fala aí, Playboyzada, esse é o Mundo na Disciplina. Hoje é o dia de número 52 do nosso diário de bordo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Next Man de John Byrne, como uma bolha de especulação quebrou o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos e como isso pode estar acontecendo conosco aqui no Brasil neste momento. A ideia para eu gravar esse vídeo surgiu quando eu comecei a ler isso daqui, Next Man de John Byrne, que foi lançado pela Mythos aqui no Brasil. É caro pra caramba, mas ainda bem que eu tive a sorte de pegar pela metade do preço lá no Amigos e Quadrinhos, então valeu a pena. O que acontece é que no início dessa publicação tem um prefácio de dezembro de 2008 escrito pelo John Byrne, onde ele explica um pouco a história do Next Man, dessa publicação dele aqui que saiu pela Dark Horse. Mais do que isso, ele fala muito sobre como essa série Next Man acabou, né? Ele parou de publicar devido a uma bolha de especulação de preços no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. No prefácio, John Byrne conta que ele já tinha emplacado alguns sucessos, como o próprio Superman Homem de Aço, e ele já tinha uma legião de fãs que seguiam as publicações que estavam associadas ao nome dele. E aí ele criou esse quadrinho diferenciado, fora do lugar comum, que é o Next Man. Cara, eu te recomendo, é muito bom. Se você puder adquirir, pegue e dê uma olhada. Se não, procura aí e conheça. Ele foi e apresentou esse quadrinho pra Marvel na época, e aí ele entrou em um esquema ali de negociação, sendo que a Marvel acabou que queria publicar, mas queria alterar várias coisas, e ele resolveu que ele não ia então publicar pela Marvel. Aí surgiu a oportunidade que ele publicasse pela Dark Horse. A grande questão é a seguinte: nessa época existiam duas formas de mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. A primeira delas era o mercado mais amplo, que era das bancas, que era a venda para o país inteiro, que quem dominava de fato eram a Marvel e a DC. E aí a outra forma era dos varejistas, que eram as comic shops, onde as editoras menores começaram a atuar, inclusive entre elas a Dark Horse. Acabava que isso refletia no preço da unidade do quadrinho, o que fazia alguns leitores fugirem dos quadrinhos dessas editoras menores, que acabavam saindo mais caro por causa da forma de venda. Os quadrinhos que tinham publicidade, que eram da Marvel e da DC, que essa publicidade acabava fazendo com que o preço dos quadrinhos fosse mais baixo do que das outras editoras. Mesmo assim, o John Byrne pegou, colou lá com a Dark Horse e resolveu fazer o Next Man com a Dark Horse. A Dark Horse investiu, acreditou, eles botaram nas bancas e a primeira edição do Next Man vendeu 200 mil exemplares. Mais do que muito quadrinho número 1 que está sendo lançado hoje em dia. Para você ter uma ideia, eu tava olhando a lista, em abril desse ano, o único que vendeu mais de 200 mil exemplares, que foi o número 1 do Pantera Negra, vendeu 250 mil exemplares. Então, pra época, foi bastante coisa, e hoje, em comparação com os números que a gente tem, 200 mil também foi muita coisa. Acontece que nessa época, os quadrinhos número 1 estavam chamando muita atenção, assim como tem acontecido hoje, se você prestar bastante atenção no que a gente tem no nosso mercado. Esse limite que ele bateu de 200 mil foi sendo batido e batido e batido e batido e batido mais vezes ainda no mesmo ano, e no final do ano os analistas ali do mercado de quadrinhos já achavam que o quadrinho dele não tinha nem vendido tanta coisa. A grande questão associada a essa situação é que os varejistas, os donos de comic shop, começaram a ver de uma maneira um pouco controversa a questão da venda, porque eles visavam o lucro. Então a ideia que eles tinham era basicamente a seguinte: se eles investiam 25 dólares visando um faturamento de 100 dólares, e na verdade, ao invés de ter esse faturamento de 100, eles tinham só um faturamento de 50, ao invés de eles pensarem nos 25 que eles tiveram de lucro, eles pensavam nos 50 que eles deixaram de ganhar, porque eles queriam ter recebido 100 e não 50. Então a ideia é que eles tivessem uma estratégia onde a previsão sempre batesse. Então, se eles recebessem uma quantidade de quadrinhos, eles conseguissem vender todo o quadrinho. E isso acabou mudando o mercado de certa forma, porque o que acontecia? Eles tinham que fazer o pedido, e quando eles faziam o pedido, eles passaram a fazer pedidos de uma maneira que não sobrasse quadrinho lá na loja. E isso acabou mudando toda a dinâmica do mercado, fazendo até mesmo a Marvel e a DC saírem do mercado mais amplo e partirem apenas para o mercado varejista, no caso as comic shops, porque as tiragens gerais que eles tinham no mercado amplo estavam vendendo porcentagens baixas, em torno de 50%. Então não valia a pena produzir tanto e não vender tudo. Era melhor tentar vender tudo que fosse produzido. Então o processo
negócio que passou a ser feito nas comic shops com todas as editoras, inclusive as grandes, foi o seguinte: as comic shops elas tinham que fazer o pedido 3 meses antes dos quadrinhos que elas queriam para vender. Então o que acontece? Elas pediam a quantidade do número 1 bem grande, elas pediam a quantidade do número 2 a metade do que foi do número 1, e elas pediam a quantidade do número 3 a metade do que foi o número 2. E aí, dependendo do quadrinho, antes da primeira edição ir pra banca, o quadrinho já estava morto, porque o próprio mercado fazia isso com ele. Hoje em dia a gente ainda vê que isso acontece bastante, porque quanta gente não compra o número 1 de várias publicações e depois não compra mais nada. E aí, aquela publicação pode até enganar a editora de que vai vender muito, mas depois fica um monte encalhado ali. O mercado ele não consegue dar vazão através das editoras de tudo que é produzido. E se fica a coisa encalhada, esse dinheiro que deixou de ser ganho em um material, ele com certeza vai ser transferido no custo de um próximo material que vai vir e que com certeza vai vender. Por isso que a gente vê edições de luxo em valores altos, porém elas vão ser vendidas e vão esgotar de qualquer jeito e a galera continua comprando isso daí. O problema não era essa queda nas vendas ou essa diminuição do mercado. O problema é que quando você intencionalmente diminui o acesso a determinada mercadoria do teu mercado, o que você cria entre as pessoas que estão fornecendo material é uma briga ou uma disputa entre os bolsos. Como assim? Uma disputa entre os bolsos dos clientes, porque aí você não tem material novo em grande quantidade para aumentar o teu mercado ou para trazer novos leitores, no caso. O que você faz é disputar, as editoras disputam entre si os leitores que já estão no mercado. E aí esses leitores, eles não vão ter grana para comprar todo o material que está disponível para eles ali, já que não tem nada visando um novo público, e aí alguém vai sair perdendo nesse caso. Outras características desse tipo de negócio é que ele se baseia em grandes movimentos de marketing para chamar muita atenção e criar hype em torno de certas coisas e altos preços, porque se vai vender com certeza, pode botar num preço mais alto. O que eles faziam lá na década de 90 é que eles pediam pequenas quantidades nas comic shops, e aí as editoras estavam felizes porque estavam vendendo tudo. E aí quando chegava na comic shop, materiais de sucesso, a próxima edição ela ficava mais cara, pelo preço do próprio varejista, e a outra mais cara ainda às vezes. E aí o cara chegava a ter que pagar $40 no que pra ele era apenas uma próxima edição, se ele quisesse continuar comprando aquele material. Eu acho que eu já vi isso acontecer aqui no Brasil. Uma coleção que começa R$ 9,90, aí depois R$19,90 e deveria ficar R$29,90, mas quando você vê, se você quiser continuar, ela já tá R$ 45,90. Quando chega nesse ponto, cara, aí restam duas opções. Ou o cara paga aquele dinheiro para ele poder continuar tendo acesso ao material que ele quer, ou ele passa lá, vê tudo que tem à disposição e volta para casa sem nada com o dinheiro dele no bolso. A questão é que o mercado nos Estados Unidos na década de 90 quebrou porque a maioria dos leitores passou a perceber que não valia tanto dinheiro, então preferiram voltar para casa sem nada e com o dinheiro no bolso, e aí as lojas não vendiam do mesmo jeito. Os exemplares que há tempos atrás vendiam 1 milhão no número 1 passaram a vender 10 mil. E aí? Aí o mercado diminuiu, não valia a pena produzir mais tanto material bom, não tinha tantos leitores e o mercado não conseguia envolver novos leitores e renovar o público, a clientela de quadrinhos, que é muito importante para que possa continuar evoluindo. Contada essa história, o que eu vejo hoje no Brasil é uma situação bastante parecida, se você parar para pensar. A gente tem um mercado de quadrinhos que ele tá bastante aquecido, tem uma galera que começou a comprar quadrinhos e eu vejo que cada vez a oferta de quadrinhos ela tá maior. A gente tem os mais variados tipos, porém tem um sentimento que está sendo criado aí que coisas baratas, mensais, vamos entender dessa forma, coisas de banca, de fácil acesso, elas não têm tanto valor. O que tem mais valor são as edições de luxo, os encadernados, os clássicos, tudo isso aí. A verdade é que quem procura reimpressão de clássico, reimpressão de encadernado, na maioria das vezes não é o leitor novo. É o cara que já conhece de quadrinhos e sabe que aquilo ali é indispensável e ele quer comprar aquilo ali. E aí por isso, o que acontece é que a gente tem várias edições aí que poderiam ter uma produção mais barata e facilitar o nosso acesso. Elas custam R$100, mais do que R$100. Se for uma coisa de um nicho mais restrito, tipo as coisas da Dynamite que saem pela Mitos, saem em preços exorbitantes. Você não pega. Eu não teria pegado o Next Man se eu não tivesse pegado ele pela metade do preço. Você vê também a procura por
coleções, como foi o caso da Salvat ou da Eagle Moss, onde ela começa por um preço e ela vai sofrendo aumentos, e a gente está sendo obrigado a chegar no ponto onde a gente vai ter que escolher ou se a gente continua dando todo o nosso dinheiro para poder continuar essa coleção, ou se a gente larga, boicota, e aí quem sabe a gente faz o mercado explodir ou implodir, não sei bem, mas acaba sendo uma escolha entre continuar consumindo quadrinhos ou sei lá, consumir outra coisa. Daqui a pouco a galera migra do quadrinho pro videogame ou pro card game, não sei, coisas onde o dinheiro pode estar valendo um investimento melhor do que isso. Cabe aqui a pergunta: será que a gente está fazendo a nossa parte para fazer com que o mercado cresça e cada vez mais pessoas leiam quadrinhos? E aí sim, a gente tenha acesso a mais materiais, porém materiais até em formatos diversificados, em preços legais, nada que seja abusivo, a gente não fique à mercê de comics botando produtos esgotados que só eles têm por valores altíssimos, ou mercenários livres vendendo ainda por valores muito altos, enquanto a Panini não resolve fazer uma reimpressão e botar num preço que seria justo para nós de novo, ou se vamos continuar querendo só coleções onde a gente tem capa duras com belas lombadas, às vezes a gente já leu até a história, mas a gente quer ter aquilo ali na estante e acaba pagando mó dinheirão. Quem faz isso? Só o colecionador, cara. Será que só os colecionadores vão continuar sustentando esse mercado? Bom pra gente refletir. Obrigado por assistir, se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz, se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí embaixo o que você acha dessa história toda. Será que nós estamos numa bolha de especulação dos quadrinhos, com todos esses lançamentos e esses preços exorbitantes que a gente vem atravessando? Ou você acha que isso é tudo uma grande baboseira e teoria da conspiração? Nunca esqueça de passar na nossa loja parceira Liga HQ, que não entrou na especulação ainda, e nunca esqueça que eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Mundo na Disciplina. Na moral, eu sei que o meu dinheiro que não tá dando mais pra comprar tudo que eu gostaria. Sabe aquele rim que eu vendi no mês passado? O dinheiro acabou da última vez que eu passei na banca.